Fala galera, olha nós aqui para falar do assunto favorito do Alexandre, né? Vamos falar aí de Saga do Flash, que ali estamos longe já, hein? Estamos longe. Hoje a gente vai falar dos volumes 14 e 15, né, Ale? E tem coisa legal. Primeira pergunta que eu vou te fazer, Ale, isso aqui é inédito? Cara, a Abril fez aquele catacopinho, né? Então, no volume 14, tem duas histórias que saíram nas revistas, naquela extinta Super-Homem, o Homem de Aço, que estampava na capa o vermelho e azul elétrico, que a gente tanto gosta. Mas eles picotaram. Então, toda essa saga de Santa Mônica tem história que é inédita e daí tem trecho que não é inédito e já saiu. Então, se a gente pegar aí o volume 14, a gente tem ali a Flash 120 até a 125. A 120 e a 121 são inéditas. A 122 saiu em Melhores do Mundo, da Abril. A 123 é inédita e a 124 é inédita. A 125 saiu em Super-Homem, o Homem de Aço número... Não, Super-Homem número 30 do pós-Zero Hora. Então, uma salada de 5 edições, 2 saíram na Abril, 3 são inéditas. Legal e o volume demais. 15 é todo inédito. Podemos dizer, então, com tranquilidade que primeira vez em formato americano e a maioria desse material primeira vez no Brasil, então mais um ponto aí para a saguinha do Flash. Ale, o negócio que eu estou gostando muito da escrita do Wade, antes da gente falar de qualquer coisa, é como ele lida bem com os eventos, né, cara? Ele cria umas histórias, umas narrativas que você consegue acompanhar, tem ligação com algum evento da DC que está acontecendo, mas a maioria das narrativas você consegue acompanhar sem ver o evento. Cara, isso é legal. Exato. Isso é bem interessante, assim. Então, para mim, ponto pro Wade aí, porque a gente sabe que isso não é algo simples de fazer e ele vai meio que driblando ali, né, os eventos, tal, para tentar continuar na narrativa dele. Cara, para mim é um golaço mesmo. É aquela coisa de fazer um tie-in que talvez até tenha alguma relevância para a história do evento principal, mas que não ferra com a narrativa que ele está construindo na mensal, que é de fato o objetivo primário dele, né? É construir um título sólido para aquele personagem e não fazer uma parte do evento que não é ele que está escrevendo. Então eu também curto bastante isso daí, cara. E aí, Ale, eu queria começar antes da gente falar da narrativa em si, eu queria só mostrar para a galera, Ale, e aí até me corrigir, né? Porque dos nossos bate-papos aqui eu falei, aquele personagem chatão e tal, talarico, não aparece nunca mais. E ele aparece aqui, né, Ale? Aparece apanhando, né? Mas aparece, tá lá o nosso amigão lá. Como é que é o nome desse infeliz o mesmo, Argus. Ale? Mas é o Argus. Mas eu acho que essa é de fato a última aparição dele até o anual do Arqueiro Verde, que saiu em Arqueiro Verde volume 3. Ele aparece ali numa cena, né, no Arqueiro Verde volume 3. Desse ano? Do Poder Absoluto ali. Que loucura. Né? No anual, que é uma história, o Arqueiro Verde está velhão, morando na ilha com os filhos e netos e a família da Flecha. Ele começa a lembrar das histórias. Aí ele fala, e teve aqueles alienígenas que acabaram voltando, mas eu estou me antecipando a isso. E aí tem uma splash dupla dos alienígenas de Bloodlines, que é inédito no Brasil até hoje, porque é uma saga ruim, e ele dando aquela cutucada dizendo, eles vão voltar aí em breve. E na Liga da Justiça Sem Limites, ainda não saiu no Brasil, o spin-off da Questão, né? Que é aquele All Along the Watchtower, não sei como é que eles vão batizar no Brasil. Tem uma cena lá que tem os integrantes da Liga e o Argus aparece no fundo como membro da Liga da Justiça Sem Limites. Então, assim, depois da edição 15 de Saga do Flash, ele nunca mais vai aparecer, e agora ele vai aparecer no Liga Sem Limites, porque, ao que parece, estão querendo voltar à narrativa do Bloodlines em algum momento no universo DC. Deus nos ajude. O que é nítido, né, Ale? Eu acho que assim, comentei aqui da aparição dele, mas não invalida o que a gente estava falando antes. Ele era um personagem que estava ganhando uma importância tremenda, estava sempre ali meio colado na linda, tal, e aí de repente ele some, né?
E aí ele some e a gente fala, opa, calma aí, o que aconteceu? Aí ali tu vê ele agora tomando uma surra, não justifica ele ter sumido, mas pelo menos apareceu mais uma vez, né? Apareceu mais uma vez. Eu acho, cara, porque vai entrar aí a Vingança do Submundo, né? No próximo volume, no volume 16. Talvez, como tem muita coisa que é inédita, talvez tenha uma última aparição dele fazendo algum sacrifício lá perante o Neron, não sei. A bem da verdade é que é isso, depois que o Wade finaliza essa primeira passada dele pelo Flash, o Grant Morrison assume, esse personagem some, o Wade volta, não traz o Argus de volta, e o Argus só vai voltar agora no All-In, agora no Poder Absoluto, e ainda assim é só um cameo, né? Ele só aparece ali no fundo. Quem conhece o personagem sabe que é ele, mas ele não está participando da história de maneira com destaque, nem como coadjuvante, né? Por favor, e que isso não se repita. É, vamos lá. Galera, vamos começar falando da edição 15. E ali, na edição 15, para mim, tem duas coisas que me chamam a atenção e que eu acho que a gente tem que falar, né? Opa, perdão, vamos começar da edição 14. 14. É isso aí. Vamos começar da 14 em ordem direitinho. Cara, e primeira coisa que eu acho legal a gente comentar é a mudança do Wally, né? Nas edições anteriores, a gente já estava vendo a cidade original dele, Keystone, né, Ale? Isso aí. Expulsando ele, falando, ó, cara, tem super vilão pra caramba aqui, porque tu tá aqui, pô, tu é um imã de super vilão, que saco, mete teu pé, né? E a gente vai vendo essa história começar como plano de fundo, plano de fundo, plano de fundo. Nessa edição 14, ela finalmente ganha os holofotes e o Flash se muda para onde, Ale? Santa Mônica, na Califórnia, lugar maravilhoso, inclusive. Eu tive a chance de visitar e é um lugar bacana pra caramba. Eu, se eu fosse o Flash, não teria trocado, não teria querido voltar para Keystone. Ele é um garoto do meio oeste americano. Essa página é muito legal, né? Que na esquerda da cena ele está em Keystone e na direita ele está em Santa Mônica, né? Então mostra que ele de manhã acorda, tenta dar uma ajudada na cidade onde ele dorme, e aí vai para o trabalho em Santa Mônica e passa o dia lá trabalhando, salvando a galera. Eu acho muito legal, cara. E Essa premissa. Não querem ele nem pintar de ouro, né, Ale? Então, Isso mesmo aí. ele não sendo mais o Flash lá, a gente vê a pressão aumentando para ele nem dormir lá. Tipo assim, cara, mete o pé, sai daqui, tá ligado? Você é um estorvo para a cidade e vai embora, né? Então. A prefeitura começa a pedir inspeção de segurança na casa dele, falando que tem suspeita de vazamento de gás. Os caras querem apurrinhar o cara até ele falar: pô, não dá nem para morar nessa cidade, vou embora mesmo, né? Os caras começam a usar a máquina do poder público para fazer da vida dele Isso um aí. inferno, né? E o que tá prendendo ele na cidade, na real, é a Linda, né? Porque a Linda é jornalista lá, ela não quer abrir mão aí da vida dela. Então a gente vê, claro que aqui no meio, tá, gente? A gente tá falando isso, mas tem um monte de super vilão, tem um monte de histórias aqui. Eu, inclusive, queria falar de um deles que eu acho que tem uma atuação bem legal. Mas em linhas gerais é basicamente isso. Olha só, cara, é o Flash se adaptando a uma realidade nova. E aqui, Ale, olha o nome da galeria que a galera planta lá. Galeria Gardner Fox. Ela. É maneiro demais, cara. Não, Plantadinha tem a ali. oficina mecânica Augustins, né? Que é o Brian Augustin é um dos parceiros do Wade no roteiro, e ele era o editor nessa época junto com o Paul Kupperberg, né? O Augustin, enfim. É maneiro que eles põem o tempo todo nas coisas de fundo referências e homenagens a autores, a escritores, sejam da nova geração, sejam os da Era de Prata. Né? Exato. Cara, então assim, isso aqui tá muito legal. Eu queria citar, Lê, duas histórias aqui que para mim são bacanas. Uma delas, inclusive, continua na edição anterior. A primeira é essa aqui, cara, que é o Corrida Presidencial. Né? Pô, eu acho que assim, no mundo altamente politizado que a gente vive hoje, quando eu digo politizado no sentido de partidos, né, políticos e afins, essa é uma história legal porque ela vai falar um pouco sobre isso. Então é uma história que ela aborda de alguma forma, né, ali, e isso que eu acho genial do Wade nessa época, ele vai falar do extremismo político, mas ele vai falar do extremismo político
dos dois lados, né? Seja na ideação, seja na execução de alguma ação específica. Então eu não queria dar Sim. spoiler, mas eu acho que é legal porque ele envolve inclusive o flautista, né? Então a gente vê o flautista, que é um personagem que está sempre ali, está sempre trocando com o Flash, né? Nessa época ele está regenerado, então é um personagem que está sempre ali, e aqui ele, acho que pela primeira vez na fase do Wade, ele ganha mais os holofotes, né? A história gira um pouco mais em torno dele, né? Desde que ele está reformado, né, e regenerado, ele é um coadjuvante muito presente, como amigo do Wally, mas ele não tinha, justamente por ele não ser mais vilão e estar trabalhando de maneira honesta, ele faz uns concertos lá em coisas tecnológicas, tal, ele vira um técnico de computador e está de boa ali. Às vezes ele ajuda o Flash com alguma, né, na época do Cobra ali, ele faz uns canhões sônicos para o Flash conseguir se defender do Cobra e tal, mas é a primeira história de fato que ele está ali no protagonismo mesmo, né? E ele está levando as questões dele a ferro e fogo de uma forma bem incisiva. E a gente vê isso que o Lucas falou, sem dar muito spoiler, porque é material que estava inédito no Brasil até agora. É legal a gente ver, né? E é legal também a gente ver a marca do tempo, porque como o Flash, né, o Wally e a Linda às vezes não conseguem se colocar da maneira adequada em relação a certas questões e tal. É bacana a gente ver como o tempo passou e as coisas mudaram dos anos 90 para cá, né? A gente passou já 30 anos aí e como a sociedade já mudou de lá para cá em muitos pontos, e em outros a gente segue vivendo e vivendo as mesmas coisas, os mesmos erros, os mesmos extremismos, né? Então, é uma história muito... Cara, eu acho ela poderosa, assim, nessa questão mais, né, de relacionamento humano, de sociedade, eu acho ela muito forte, cara, acho maneiro mesmo. E eu acho legal, cara, que ele faz de um jeito bem simples, né? A gente tem que lembrar sempre, Sim. a gente tá dentro de uma mensal, então, obviamente, existem limites ali que ele não pode passar, mas ele tá dentro de uma mensal e ainda assim ele entrega um negócio bem bacanudo, bem competente e tal, então bacana. Simples, mas não simplista, né, Lucas? Eu acho que essa é a grande Exatamente. diferença. Saindo aí, cara, de HQs cabeçudas, eu queria falar dessa última que fecha a edição e que continua na edição seguinte, que é a Causa e Efeito, né, Ale? Então a gente Uhum. tem aí o Major Desastre aparecendo, mostrar aí pra galera, né, o Major Desastre, que inclusive, né, Ale, tá presente atualmente nas histórias do Superman, né? É. Aparecendo lá e tal, na mensal do Super. Nessa época ele não estava regenerado ainda, né? E agora ele já não está regenerado de novo, mas enfim. Nessa época ele não está regenerado ainda. E a gente vê, cara, os poderes dele funcionando de uma forma diferente, né? Então aqui Porque ele... é o prólogo do Vingança do Submundo, então ele já Exatamente. fez o pacto com o Neron ali, ele tá, cara, muito poderoso. Eu acho Muito muito massa. poderoso e ele mexe meio que com a sorte, com o azar, né? Então é um negócio diferente. Assim, ele me lembrou, cara, muito a Dominó dos X-Men, que é uma personagem que também tem essa característica. A Wanda, de alguma forma, também tem, mas eu acho que a Wanda tá numa uma outra escala, né? Mas é isso. Então a gente vai ver, cara, ele atormentando, infernizando a vida do Flash e da cidade de Santa Mônica inteira, né? O cara joga água para dentro de Santa Mônica, o cara cria uma falha geológica, o cara é assim, cara, o cara Um baita tsunami na cidade, né? Não é jogar água para dentro. Ele cria um tsunami, isso. joga água para dentro, parece que ele tá com um baldinho ali, Um não, é um baldinho, né? tsunami. Cara, eu fiquei ali, a gente tá gravando o programa agora, mas a edição 14 e 15 não saíram juntas, obviamente, né? Tem um hiato aí entre elas. E, cara, quando fechou a edição 14, eu falei, putz, eu quero saber como é que termina isso aqui. Claro, sabemos que o Flash não vai morrer, sabemos que a cidade de Santa Mônica não vai sumir e tal, não por isso, mas pelo personagem, cara, porque ele tá com uma pegada meio sarcástica, com uma pegada meio, sei lá, ele tá diferente do que a gente tá acostumado a ver o Major Desastre. Então, É. porra, funcionou muito para mim. E, obviamente, o final dessa história é o que abre a edição 15 aqui do Flash, né? Então não é à toa que a gente está falando delas juntas, né? Aqui a gente Mas vai ter o final mais ou Flash... menos, né, Lucas? Ela vai terminar mesmo na 16, né? Aqui Ah, ela não sim, termina na 15, né? porque a gente tem ali o final desse embate com o Major Desastre, né? Ah, sim, O sim, embate sim. com o É. Major Isso Desastre ela fecha. acaba ali, mas tu tem razão, o final da história ele vai ter ali
acho que pela primeira vez também na fase do Wade, a gente vai ter os nossos amigos da galeria de vilões aparecendo, né? Porque eles Então, estavam mortos, Lucas. É importante dizer isso. Que a eu não aparição lembrava disso, da cara. galeria aí, ela é um choque para todos eles, porque a galeria de vilões do Flash, né, era a galeria do Barry, né? Então eles estão mortos ali desde a crise. Então não tem mais o Capitão Boomerang. O Capitão Boomerang ainda aparecia no Esquadrão Suicida. Mas o Flash fala, eu acho que bem no começão da fase do Wade, que a galeria do Barry, a maioria dos membros está morta ou aposentada. Porque tem um vilão que rouba no Museu do Flash as armas. Tem uma aventura lá que ele rouba as armas da galeria. Ele fala, pô, não são os caras de volta porque quem tá vivo tá aposentado mesmo e tem muitos que estão mortos. E aí eles estão aí de volta também por conta do Vingança do Submundo. Então, mais um pontinho para aquilo que você falou, de como o Wade ele faz questão de participar do evento. É um time importante, você está vendo os caras voltando. Né? É um time importante, entre aspas. Time, é óbvio que se você não quiser ler, leia só a saga principal. Mas para quem está lendo Vingança do Submundo, pega esse time, pô, foi nessa história que a galeria de vilões do Flash voltou. Legal. Mas isso não interfere para quem está lendo a mensal, porque tu tá lendo e nem se ligou que era. Eles estão de volta por conta de um pacto Nero. Então é muito louco. É muito massa. E é o que a gente falou, né, Ale? É bacana porque, claro, dá para ver que tem a ver com Vingança do Submundo, é falado, os olhos vermelhos dos vilões também acabam Entregando a parada. denunciando isso, mas dá para passar batido. Cara, antes da gente falar da história principal do volume 15, eu queria falar um pouquinho dessa história que tem no final aqui, Ali, que é uma história da Jess Quick. E, cara, é uma história que ela é bacana porque ela vai mostrar a rotina. Então, o Flash nem aparece na história. O nome da história é Sobrecarga. E ela é uma história todinha da Jess Quick. E eu acho legal, né, Ali? Deixa eu botar Porque na tela cheia. com esse bando de velocista que a gente tem, e essa época do Wade, ele tá usando todo mundo e mais um pouco, não contente com ter 300 mil velocistas, ele ainda cria mais um. No meio disso tudo, pô, você tem uma história falando do cotidiano de uma personagem que é secundária tal, é muito legal. E é uma história que ela é bem dinâmica, porque é basicamente a Jessie, ela mostra que ela usa os poderes dela no dia a dia, ela é empresária tal, para conseguir cumprir todas as agendas, e isso começa a fazer o poder dela falhar. Né? E aí ela fala com o mestre Yoda da força de aceleração, recebe Max Mercúrio. Isso aí, recebe umas dicas ali e reorganiza um pouco a vida dela. Cara, eu achei muito legal, ainda mais depois da saga do Flash aqui, a gente vai falar da história na sequência, a gente vem de uma história porrada com alienígena, que mexe com o passado de Lanterna Verde, de Flash, e aí tu vê uma história dessa, tipo, suavezinha, e tu fala, porra, legal, cara, é isso, legal, né? Então, aqui na edição, para mim, ficou muito bem balanceado. Mas, Ale, é inegável que a grande atração dessa edição é o encontro do Flash e do Lanterna Verde, né? Então não tem como falar nada diferente. É daquelas histórias massa velho, né? Tem uma ideia bacana ali, mas é uma história bem massa velho. É uma história que vai trazer aí para gente alienígenas, problemas de escala cósmica e tal, né? E um Problemas que vilão da Era podem. de Prata, né, cara, que tá voltando no pós-crise aí, que é o alienígena, Exatamente. o Alien X. Então ele vai trazer pra gente uma HQ um pouco mais épica, né? E eu acho que o saborzinho especial dela ali é ela mexer com Sentinela e com o Jay Garrick, né? Então, pra galera que não leu, só dá o macro para vocês. A gente descobre aqui que o Jay Garrick e o Sentinela, lá no Alan começo, Scott. o Alan Scott, né? Lá no começo da carreira deles, eles derrotaram um alien, né? E depois o governo americano tomou esse alien deles e, enfim, né? E prendeu esse alien. Eles nunca souberam o que aconteceu. Eles estavam no começo de carreira, não entraram em rota de colisão com o governo e disse aqui que esse é um dos motivos depois para né? Para a sociedade ter debandado, para eles terem parado, tal, essa desconfiança que originou-se ali
também desse episódio, né? Bacana. O ponto é, esse alienígena, ele estava lá sendo cutucado, é um alienígena que é virtualmente imortal, então ele não estava ligando muito, só que as cutucadas frequentes do governo acabaram dando câncer nesse alienígena, e ele tem 6 meses para viver. E aí, quando ele descobre isso, aí ele fica puto, e ele fala, cara, eu tava deixando vocês fazerem aqui, porque 50, 60, Tava de 70 anos boa. para mim não é nada. Então isso aqui para mim é um grão de areia na minha vida. Mas vocês fizeram tanta cagada que vocês me mataram. E agora eu vou punir todos os culpados, né? E aí o alienígena ele tem um ímpeto de punição grande. Nessa hora a gente vê depois o Joel Ciclone, obviamente o Sentinela sendo tirados de ação, é quando o nosso amigo Kyle e o nosso amigo Wally são chamados e a partir daí a história desenvolve, né? Então é bacana ali, que eu acho que é uma história que ela brinca um pouco, tem ação pra caramba, tem aventura pra caramba, mas brinca um pouco com o relacionamento deles dois, né? E a gente percebe nitidamente que é o Wade tentando traçar um paralelo entre o Lanterna e o Flash do passado, né? Os primeiros, os originais, e esse novo Flash, esse novo Lanterna, tal, fala de relacionamento deles, isso é bem bacana, né, cara? E tem até uma brincadeira de troca de corpos dele ali que é visualmente interessante também, é divertido, né? É maneiro. Uma coisa que eu gosto muito nessa história, Lucas, é que assim, da mesma forma que fizeram recentemente aquele encontro do Flash com o Batman, e aí o Tom King escreveu a parte do Batman, eu não lembro quem estava, acho que era o Joshua Williamson ou Isso aí, o acho que era o Williamson, Manapu, né? eu acho que era o Williamson. Então, né, saiu nas duas mensais e cada um responsável, cada criador, escritor responsável pelo seu lado da história. Aí foi a mesma coisa, né? Esse encontro, o Ron Mars estava escrevendo o Kyle Rayner Lanterna Verde, então ele escreve a primeira parte da história e a segunda parte é do Wade, né? Por conta dele estar escrevendo Flash. E você sente, cara, uma certa mudança no tom da história da hora que o Wade assume. Você vê que mesmo nessa época, anos 90, 2000, que o Wade já tinha um pouco mais de ímpeto em fazer histórias mais de pancadaria, um pouco mais sérias do que ele tem feito hoje, você vê que o Ron Mars fazia uma coisa muito mais, é, sei lá, pesada em termos visuais, que aquele cara com a na cara ali. Na segunda parte vai um pouco mais pro aventuresco do que na primeira parte da história, que parece mais pancadaria, o Alien sendo torturado e tudo mais. Então, eu acho muito, muito maneiro. Eu vou te falar, Lucas, que eu acho que essas duas edições, para mim, elas estão mais naquela coisa do feijão com arroz bem feito. Mas como é legal você pegar esse tipo de encontro, a gente vê que o Kyle não tem a mesma amizade e o Hal Jordan tinha com o Barry e o Alan Scott tinha com o Jay Garrick, e que eles têm ali, né, pelo menos no primeiro momento que eles se encontram, existe uma certa... Cara, a gente se tolera, mas a gente não é amigo, tá ligado? A gente é colega de trabalho, e é legal, né? Você perceber que não necessariamente existe uma tradição de amizade que vai se manter, a não ser que eles passem momentos juntos, né? Lutando contra perigos e tal. Então, eu acho que é legal essa história justamente para sedimentar um pouquinho do que pode começar a ser a amizade do Wally com o Caio. Não, cara, eu acho bacana que é muito coerente, né? A gente fala disso, vira e Sim, mexe. A DC, a própria Marvel no passado também, mas acho que mais a DC, elas se preocupavam muito com a cronologia. Então a gente via o Wally e o Kyle atuando juntos lá na Liga, né? E aqui, de repente, a gente olha e lá na Liga eles não se dão bem mesmo, né? E aqui a gente olha e fala, cara, sim, eles não se dão bem, eles conseguem atuar juntos, mas eles não se dão bem. Eu queria só para encerrar, Lê, mostrar essa imagem aqui, cara, do Wally de Lanterna Verde, que tá bacana demais, cara. é legal Então, demais. assim, Lanterna Verde Ruivo. pô, é muito maneiro, cara. Assim, é uma história de ver, é o que você falou ali. São 2 edições, feijão com arroz, mas são 2 edições com feijão arroz bem feito, assim, né? Eu acho que fica de novo aí um comentário de como o Wade consegue fazer uma fase plural que entrega de tudo dentro do Flash e aos poucos vai expandindo a mitologia dele, cara. Quanto mais eu leio dessa fase do Wade,
mais eu fico apaixonado. Assim, acho que é uma fase que realmente merece todos os elogios que recebeu ao longo dos anos, e é uma fase lendária. E um comentário que eu acho que é sempre importante fazer, ele envelheceu bem, cara, mas envelheceu bem Sim, demais, sim. entendeu? Então, isso é legal. Galera, vamos Para esperar a fechar, Lucas, Panini. eu só Manda quero ver, manda ver. comentar o seguinte: merece, ó, salva de palmas para Panini mais uma vez. Eu acho que nessa saga do Flash, cara, eles estão mandando muito bem. Vai fechar no volume 16, primeira passagem do Wade. Eles vão continuar a sequência com Grant Morrison, são 2 ediçõezinhas. Na edição 19 a gente ainda não sabe, mas é bem provável que eles peguem a segunda parte, a segunda fase do Wade no Flash. Então, tomara que a Panini, mas até aqui tá de parabéns. Tomara que eles sigam aí com esse ótimo trabalho, que Saga do Flash tá exemplar. Eu acho que é a saga modelo para as outras, tá ligado? Com certeza, Lê, com certeza. Tem aquele volume 5 com o catadão lá que a gente pode questionar, mas em linhas gerais eu acho que é uma saga que tá boa demais, e agradecer a Panini por trazer esse material aí. Se tem uma ideia boa que saiu da Panini nos últimos anos, foi essa ideia das sagas. E fica ligado, galera, que em breve a gente volta com mais Flash, mais Superman e mais dos nossos heróis favoritos para vocês.